e George Foreman nos deixou. O motivo da morte ainda não foi confirmado. Talvez nenhum crítico esportivo colocasse ele entre os 5 maiores da história do boxe. Mas para mim, tal como para muitas pessoas, ele foi a maior inspiração da história do esporte. E por isso, pelo menos na minha opinião e na opinião de muita gente que eu conheça, o maior boxeador de todos os tempos. Porque eu não conheço, não tem precedentes, uma história igual a dele. Todos sabem que ele se aposentou nos anos 70. Ele perdeu o cinturão para Muhammad Ali, fez ainda algumas lutas, depois se aposentou. Há relatos, ele mesmo falava que ele chegou a morrer uma vez. É a segunda vez que o George nos deixa. Mas na primeira vez ele voltou. Como voltou da aposentadoria e deixou a marca dele no mundo. O George, quando voltou a lutar nos anos 80 e 90, ele não queria ser campeão mundial. Provavelmente ele nem acreditasse que poderia ser campeão mundial. Ele voltou fazendo lutas pequenas, só para arrecadar dinheiro para sua igreja. Que ali então, ele já era pastor evangélico. E ele derrubava todo mundo. Ele chegou até a quebrar o braço de um brasileiro em uma luta. Ninguém acreditava que ele poderia ser capaz de vencer um lutador como Evander Holyfield, da idade que ele estava. Evander Holyfield, todos sabem. Quem no mundo não sabe quem é Evander Holyfield? Foi um dos maiores lutadores daquela época. Ele não venceu Holyfield, mas ele lutou de igual para igual. Ele venceu todos os adversários que passaram pela frente dele. Ele, na idade que ele estava, nunca mais tomou um knockdown. A consagração. Com 44 anos de idade, ou foi 45, o velho George conseguiu conquistar o cinturão dos pesos pesados. Acredito eu que até hoje ele é o campeão mais velho da história. Já ouvi falar de outros que ganharam o cinturão com 46 ou 47, mas talvez de uma organização de boxe tão relevante, ele tenha sido único. O mais impressionante na vida de George não é isso. É que quando foi campeão mundial, quando começou a pegar grandes adversários como Evander Holyfield, a bolsa dele começou a ficar muito elevada. Mas ele sempre dividiu com quem precisava. Ele sempre ajudou crianças, sempre ajudou idosos, sempre ajudou a igreja dele, sempre ajudou qualquer um que precisasse. Ele construiu hospitais, ele ajudava negros, brancos, ele ajudava. O George Foreman ajudava e evangelizava. Muita gente fala que ele fazia o trabalho de Deus batendo nas pessoas. Ele era um pastor que batia nas pessoas. Mas ele não batia nas pessoas. Ele era um esportista, competidor. E ele vencia suas lutas. E se tem um lutador que vai deixar falta no mundo, se tem um lutador que deixou sua marca positivamente no mundo, eu acredito que todo atleta deixa sim a sua marca positivamente no mundo. Mas George Foreman foi especial. E eu nunca senti o impacto da morte de um atleta, de um lutador, de um artista, ou seja lá o que fosse, como eu senti hoje, o impacto da morte de George Foreman. Que, para mim, ele não era só o maior boxeador. Ele era o maior atleta da história. O atleta mais relevante da história. O atleta que deixou a maior marca na história. Vai em paz, George.